Giovana, seja muito bem-vinda a esse Papo de Founder. É um prazer recebê-la aqui, acompanhar o seu trabalho aqui na Parese. A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais da empresa. Não quero dar nenhum spoiler aqui, mas eu quero te agradecer pelo tempo, pelo espaço para a gente conversar. E eu já quero te trazer para a conversa, de fato, perguntando quem é a Giovana, como é que você chega até esse momento da Parese. Então, conta um pouco da tua história para eventualmente alguém que ainda não te conheça. Nossa, muita gente ainda não me conhece. Então eu sou a Giovana para todos esses que não me conhecem, sou a Giovana para quem já me conhece também, né. Luiz, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contando um pouquinho da história da Giovana e da Parese. Eu sou uma pessoa que nasci em Vitória, no Espírito Santo. E o meu pai era empresário, então até hoje, né, cresci nesse lugar onde você vai vendo a empresa nascer, e as dores e as alegrias de você ter o seu próprio negócio, então tá meio que na veia esse negócio de montar meu próprio negócio. Eu estudei ciência da computação na Universidade Federal do Espírito Santo, me casei, vim para Curitiba no meio do curso, passei de novo no vestibular da PUC e terminei em sistemas de informação pela PUC do Paraná. Então eu sou pessoa técnica, desde o final da década de 90 eu trabalho com a parte de programação mesmo, informática, e penso em tópicos, preto e brancos, uns e zeros, mas ao mesmo tempo, minha família sempre esteve envolvida com igreja, caridade, filantropia, então desde muito nova eu me vi participando de projetos sociais e sempre me perguntei: "Tá, mas por que que todo ano a gente está doando as cestas básicas para as mesmas pessoas? Por que que a gente está ajudando a mesma comunidade? Será que tem alguma forma da gente fazer isso de tal forma que no ano seguinte a gente possa ver que eles estão bem, já se desenvolveram e a gente ajuda outro lugar, outra comunidade, outras pessoas?" Então, desde sempre eu sentia o assistencialismo, que é quando a gente realmente faz a caridade, a filantropia, que é necessária, fundamental, básica, todo mundo tem que fazer mesmo, é nosso dever como cidadão, mas raramente a caridade desenvolve, sustentavelmente uma pessoa. Então essa pessoa acaba ficando dependendo disso por muito tempo, né, isso sempre me intrigou. Então apesar da minha carreira técnica, a minha relação com o social foi tão profunda, Luiz, que eu aí em 2014, fui convidada pelo meu ex-marido a me mudar para a favela. E eu tinha uma filha de 6 anos, uma de 3, e a gente foi morar na comunidade da Vila Torres, aqui em Curitiba, no Paraná. A garagem da nossa casa a gente esvaziou e construiu um coworking chamado Le Favé, aonde a gente, junto com a comunidade, ia construindo soluções para tirá-los do status quo da pobreza. Tipo, é possível fazer isso? Como que se reduz? Eu não sabia essas respostas, então a gente foi experimentando, foi um laboratório. E para isso eu tive a ideia genial de largar uma carreira numa empresa internacional, aonde eu comandava times em mais de 20 países diferentes na área de tecnologia, para, com uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos, abrir o meu próprio negócio social. Então foi daí que tudo começou em 2014 e deu tudo muito errado, tá. Então, eu nem só de propósito vive um negócio, e a gente tem que entender, eu achei que eu sabia, tá. Eu realmente achei que eu fosse muito boa em gerir um negócio, porque eu era gerente de projetos nessa grande empresa. Então, sobre o projeto, eu era capaz de lidar com a equipe, eu era capaz de planejar atividades, prestar contas, mas sobre negócios, eu não sabia prospectar, emitir nota fiscal, administrar, que são tarefas inerentes ao empresário, ao empreendedor, não ao funcionário gerente de projetos. Então, eu bati muito com a cabeça na parede, perdi todas as minhas aplicações e investimentos, ainda fiz de quebra uma dívida de R$ 100.000 no meu CPF, até finalmente me render ao fato de que eu tinha muita paixão, mas não tinha estrutura nem informação para ter um negócio. Não, é um começo muito promissor, né, mas eu prometo que o final é bom. Não, enfim, essa é a Giovana, da onde ela vem, ou seja. Tô adorando, e a gente vai explorar mais a história ainda, só que agora eu quero trazer um novo capítulo já, que é trazendo um pouco mais da Parese para a Uhum. mesa, mas um ponto importante sobre a sua fala, né, claro, é muito bom quando a gente fala das coisas que deram certo,
mas é fundamental a gente entender as noites que a gente não consegue dormir, aqueles boletos que a gente não sabe se vai conseguir pagar, as responsabilidades que a gente assume, a gente depois pensa: "Por que que eu assumi essa responsabilidade?". Então, Giovana, eu não acho que ESG é uma demanda que deveria ser exclusiva de grandes empresas, indústrias, a gente deveria escalonar isso para as pequenas empresas e até para o nosso dia a dia. Porém, e eu acredito que você deve ter muita propriedade para falar sobre isso, até por experiência na Parese, muita gente ainda confunde negócios voltados à sustentabilidade, negócios voltados a impacto, exatamente como essa linha de não falar de negócio. E esse não falar de negócio pode ser justamente um motor de alguns problemas de sustentação desses negócios nos mercados. As pessoas: "Ah, mas isso não é uma filantropia, isso não é uma ONG", e no final do dia, gira um modelo de negócio por trás. Então, vamos trazer um pouco dessa camada Parese para a conversa. Então conta um pouco como a Parese surge nessa tua jornada, e o que que você aprende com esse negócio até o momento que você está hoje? Nossa, eu acho que eu nunca tinha recebido essa pergunta tão bem estruturada, porque é exatamente isso. A primeira coisa que eu tive que aprender a fazer na minha vida, de coração quentinho, era estruturar um negócio, não uma ONG. Então, com fins lucrativos. E se eu tenho fins lucrativos, eu estou inserida num mercado capitalista, que gira em torno do lucro. Eu precisava ter produtos, e essa foi a virada da minha primeira empresa para o nascimento da Parese, que é, eu tinha que ter produtos ou serviços que eram dores de mercado. E esses produtos ou serviços por si só, eu gostaria que tivessem um impacto social e ambiental positivo, que deixassem algum legado. E isso é o negócio social. Ele tem fins lucrativos, tem estrutura de negócio, tem preço de mercado, ele compete com o mercado porque ele tem qualidade de entrega. A Parese, quando ela nasce, ela é uma plataforma, hoje é uma startup, né, que faz a gestão dos indicadores de impacto. Então eu com a minha pulga lá atrás da orelha de como é que eu faço para saber se está mudando ou não está mudando a vida das pessoas, simultaneamente às minhas dores, vem o nascimento do tal do ESG, certo? A ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que depois viraram Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falou: opa, tem uma galera aí tentando descobrir como a gente faz para desenvolver sustentavelmente. Várias metodologias surgiram, taxonomias surgiram, e a Parese nasce como um negócio que lê esse cenário, interpreta como se mede, o que se mede, como se mede, para quem que eu estou medindo, e ela assume essas taxonomias todas dentro da plataforma, a ponto dos nossos clientes hoje poderem entrar e dizer o seguinte: o que você está fazendo é de impacto ambiental ou social? Ou você nem sabe, não sei, né? E aí você pode, no impacto ambiental, contar sobre o que você tem gasto que está gerando gases de efeito, um inventário das emissões. Você pode dizer sobre os seus resíduos produzidos e a plataforma vai dizer para você como é que está a sua gestão de resíduos. Você pode dizer socialmente se você, por exemplo, é Dia da Mulher, aí você faz um post todo bonitão lá no LinkedIn, mas tem mulher na sua empresa? Qual é que está o percentual de homens e mulheres? Tem mulheres na liderança? Como é que está a saúde mental? E diversidade e inclusão? E todas as questões sociais internas da empresa e, claro, os meus queridinhos, que são os projetos sociais nas comunidades que as empresas investem dinheiro. A partir de agora, a gente mede na plataforma para dizer: parabéns, está indo para frente ou para trás. Por exemplo, é de educação. Então, se eu digo que o projeto está muito bom, não é porque a dona Tereza tem um vídeo chorando: "Muito obrigada, Giovana, porque o projeto cuidou do meu filho, eu estou tão feliz". Qual era a nota do filho da Tereza antes do projeto? Qual a nota do filho da Tereza depois do projeto? Quantas horas foram investidas nessa melhora? Qual é a percepção dos professores e da direção da escola? E que outros comportamentos essa criança adolescente apresenta a partir da participação nesse projeto? Então tem como medir o impacto, tem como saber de onde veio, quantas pessoas trabalharam, se eram mais homens, mulheres ou pessoas que não querem declarar o seu gênero, quem estava trabalhando para gerar esses resultados, quantas horas eles dedicaram para chegar a esse resultado. E a partir daí, a IA da plataforma faz uma série de análises para dizer: olha, olhando para o IBGE, para o IDEB,
para o SUS e para bases gerais de governo, para outros relatórios de sustentabilidade, seu projeto está indo muito bem. Nós, inclusive, recomendamos que. Blá, 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 e vem tudo. Então, hoje eu consegui juntar tecnologia com a minha paixão pelo social para sair desse lugar da caridade, da filantropia e emergir nesse lugar do retorno financeiro, do resultado, com inteligência artificial, para que outras empresas elas sejam intencionais nas ações de impacto ambiental e social. Já que tem que rasgar esse dinheiro, gente, vamos rasgar para mudar o mundo, porque é possível. Faz sentido? Cara, total sentido e veja que coisa, a gente vem de um mercado de grandes empresas que se acostumou, e vamos falar assim, se acostumou a usufruir ali de lei de informática, Isso. lei do bem, que no final do dia é só você ter o trabalho uma vez na sua vida de dizer: "Ó, o X de imposto que eu vou pagar, tira um Y ali, dedica a alguma ação, seja de cobertura da lei do bem, que aí cabe mais coisas socioambientais, ou lei de informática, que cabe historicamente ali a desenvolvimento de novas tecnologias", mas isso cria meio que um cenário virtual de impacto, Aham. né, seja impacto de desenvolvimento tecnológico, seja impacto de desenvolvimento socioambiental. E uma coisa que eu tenho percebido, e aí eu acho que é interessante até para aprofundar um pouco mais na tua visão de momento de mercado, uma coisa que eu tenho percebido é que as empresas, obviamente, não talvez na velocidade que poderiam, mas começam a entender como ações de ESG podem ser ações estratégicas do negócio, né. Não é só como você falou: "Ah, vamos fazer uma caridade por uma caridade, vamos fazer umas 2, 3 publicações aí num jornal, gerar uma mídia, tirar umas fotos", mas como aquilo pode ser de fato estratégico para o negócio, seja para desenvolvimento de novas competências, seja para abertura de novas oportunidades de negócio, né, Isso. então muita indústria que investe em ESG tá desbravando novos mercados, novos negócios. Então, conta um pouco da tua experiência, do teu dia a dia, o que que você já enxerga dessas mudanças, mas obviamente essa pergunta ela vem com um combo que é: quais são os Uhum. desafios que você ainda vê para um modelo como a Parese seguir crescendo dentro desse mercado? Excelente. Ao longo da história, quando a gente vê o termo ESG surgir, porque ele vem depois de muitos outros termos, inclusive responsabilidade social, a gente tem no Brasil institutos desde a década de 60, certo? Então, ESG é um termo novo, ele não é tão novo, mas ele é novo e quanto mais ele cresce, mais ele cria atrito. Então você em 2024, eu lembro no 2023, pós-pandemia, nossa, mas vai acabar, não quero. Em 24, o fundo BlackRock nos Estados Unidos começa a dizer: "Vou tirar ESG, vou pôr, vai morrer, não vão fazer, e não sei o quê". Então, causa um impacto, eu vou dizer, uma resistência do mercado. Pensar em sustentabilidade com o termo ESG, a ponto de eu realmente acreditar pessoalmente, meu CPF, que a sigla ESG, ela vai passar mesmo, sustentabilidade não. Então, quando a gente fala de mercado, uma coisa muito interessante sobre sustentabilidade que ela traz é, a gente corre riscos trabalhistas. Aqui no Brasil, agora, uns 4, 5 anos atrás, não sei se você chegou a ver sobre algumas vinícolas, não sei se isso chegou em todo o Brasil, né, de algumas vinícolas no Rio Grande do Sul que foram pegas com trabalho análogo à escravidão, ou na Bahia, montadora que foi pega com trabalho análogo à escravidão. Esse tema no Brasil, diferente de na Europa, é um tema quente. Não era no caso do Rio Grande do Sul, as vinícolas eram a cadeia de valor. Eu preciso saber se as pessoas e os serviços, os produtos que eu estou comprando e os serviços que eu estou pagando por, estão se preocupando com direitos humanos, políticas de contratação, políticas salariais, certo? Então, hoje, falar de sustentabilidade é falar de que risco você está correndo? Que riscos ambientais você corre? Que riscos sociais você corre? Então a gente tem que falar como estratégia de negócio. Quer ver o que mais? A gente atendeu uma indústria aqui na plataforma cujo resíduo que ela gerava era areia.
Só que era uma areia que vinha com alguns cavacos, esse é o nome que se dá aos restinhos de várias coisas, né. Então tinham cavacos de várias coisas na areia. Porém, essa areia, ela era ótima para produção de paver de rua, certo? O que é resíduo para uma se torna insumo para outra. Ou seja, que outras oportunidades eu tenho dentro dos meus processos de ainda lucrar mais prestando atenção na gestão de resíduos, por exemplo. Não é que sustentabilidade vem para ferrar com a sua empresa, ela vem para te fazer pensar e entender que você faz parte de um planeta e de uma sociedade que a gente precisa se adequar a ela. Inicialmente por questões legais, mas a gente já começa a ver estratégias incríveis surgindo de negócios. Aqui no Paraná, a gente tem um negócio social chamado Olha o Peixe, que eu sou fã do Brian, que é o CEO da Olha o Peixe. O que que eles fazem? Lá no mar, lá no Paranaguá, eles têm as comunidades de pescadores, essa comunidade de pescadores pesca, limpa os peixes, preparam tudo, e eles, como Olha o Peixe Tecnologia, estão no meio do caminho com a plataforma tecnológica para que nós, aqui em Curitiba, no Paraná, possamos entrar, ver o que está sendo pescado e comprar na plataforma. Isso é entregue na minha casa. O pescador ganha mais, eu pago menos, eu tenho peixe de qualidade, eu ajudo as famílias. É tudo bom e é um negócio com fins lucrativos. Então, hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas que ainda estão muito assustadas porque achando que estão perdendo muito, não estão entendendo para onde este assunto está caminhando. Eu acredito na sustentabilidade como um diferencial de negócios que querem permanecer no mercado e deixar legado, né? Hoje não tem como a gente não pensar nessa estrutura toda, inserir isso dentro do core business de todos os negócios. Aí você perguntou quais são os nossos desafios. Hoje é lidar com essa velha guarda que acredita que eu estou lá para bater na porta da empresa deles e multar. Então, ele não vai fazer um inventário de emissões, porque se ele fizer, ele vai descobrir que ele emite muitos gases de efeito estufa. E aí ele vai ser multado por causa disso. Ele não vai lá fazer todo um checklist, que nem tem na plataforma da Parese, sobre o social, porque ele vai descobrir que ele não tem nenhuma política de cuidado com seus trabalhadores, fornecedores e cadeia de valor. Eu não quero nem falar disso porque vocês vão me pegar no pulo. Essa galera assustada hoje não entendeu que o início é aonde está. Se você hoje emite muitos gases de efeito estufa, você faz um inventário. Esse é o que a gente chama de ponto zero. A partir daí, você que vai dizer se você quer reduzir, se você quer aumentar o número de mulheres contratadas, em quanto tempo você vai fazer isso? Quando foi criado os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, era até 2030. Em 2015, os ODSs, né, viraram até... Só que 2030, espera aí, deixa eu ver aqui na minha... É depois de amanhã. Não vai dar tempo. Então, todo o mercado já entendeu que não é questão de você dizer até 2030 eu terei uma redução de 30%. Não, 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 não. É para você dizer até 2030 eu vou reduzir 1% ou aumentar 2%. Mas até 2035, até 2040, o que que eu desejo para o planeta e para a sociedade? E eu crio as minhas metas de acordo com o que eu descubro que eu não estou fazendo e posso contribuir com o planeta e a sociedade. Faz sentido? Faz total sentido e eu acho que você tocou num ponto que é o ponto chave para quem hoje está oferecendo soluções de sustentabilidade como um todo, que é romper barreiras culturais. Isso. Isso que você relata é uma barreira cultural. Porém, essa barreira cultural, ela também está associada a um comportamento que hoje, nesse ambiente das oportunidades da sustentabilidade, podem gerar interesse, que é o exemplo da areia que você falou é ótimo, porque agora você não precisa, e aí eu estou dizendo você mercado, tá? Você não precisa abordar o tradicional a partir da linha da punição. E Mas você pode abordar o tradicional na linha de: "O que você fez até aqui tá tudo certo, ninguém veio bater na sua porta para dizer se você estava certo ou errado, mas olha quantas novas uhum. oportunidades podem surgir para você ganhar dinheiro fazendo algo que gera um impacto positivo nas proximidades ou no mercado como um todo, dependendo do tamanho do impacto". Por exemplo, eu sou de Recife, né, então Pernambuco tem ali um polo têxtil, mais ou menos, se você pegar o mapa de Pernambuco, né, ele é o Portugal deitado, no meio do estado mais ou menos, tem o
o polo têxtil, que ali tem a cidade de Caruaru, Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, e o polo têxtil ele é conhecido pela poluição de rios, porque quando você faz lavagem do jeans, por exemplo, ele joga muito produto químico nos rios. Tem até fotos, rios cor-de-rosa, por conta dos produtos químicos que são utilizados. Então isso tem um impacto ambiental gigantesco, Sim. que não é só na região, porque essa poluição ela se arrasta literalmente no Rio inteiro. Então, algumas marcas que são consumidoras do jeans da região, meio que escondem que compram o jeans de lá, porque sabe que pode ter reverberar negativa a marca. Então, marcas de jeans que são consideradas marcas de luxo, tem o jeans da região e, por não ter uma fiscalização de fato, acabam escondendo. Só que veja a lógica, eu vou esconder, então eu estou vivendo no risco, porque se amanhã, e todo mundo sabe quais são as marcas que compram de lá, é um esconder meio que botou embaixo do tapete, mas fica aquela bolinha no tapete, né? Você sabe, tem sujeira aqui embaixo, então assim, não vai esconder. Mas imagina que chega uma Aparese e diz assim: "Galera, não precisa esconder. Se tem sujeira embaixo do tapete, tá bom, teve até aqui, mas imagina se a gente pega uma política de ESG Isso. e aplica na requalificação dos rios, do teu fornecedor. Ah, mas a responsabilidade dele. É, tudo bem, mas se você fizer isso, o impacto vem na sua marca. Isso. Então, essa é a visão de Uhum, cadeia que eu acho que a oportunidade começa a bater num lugar que o tradicional aceita um pouquinho mais, uhum. né. Não tô dizendo que é fácil, Não, não, mas falar você aqui, está pô, tá resolvido. absolutamente Não. correto. E eu acho muito bacana que o ESG vem, ele surge para a gente olhar para dentro mesmo, tipo, o que acontece no planeta e na Isso, sociedade por causa da minha existência. Então, a ideia exatamente. é olhar as consequências que a gente está gerando antes de falar. Por exemplo, a gente atende muitas empresas que, graças a Deus, podem continuar, tá, gente, investindo em projetos sociais nas comunidades. Adoro, Sim. adoro, certo? E aí as pessoas: "Eu não vou investir na porque é dever do governo trazer educação, é dever do governo trazer", eu concordo, mas assim, tá aí no seu entorno. Você tem benefícios fiscais do próprio governo para que você se una a ele como parceiro e invista em projetos de organizações sem fins lucrativos. Para fazer isso, vamos ninguém vai conseguir resolver os problemas que a gente tem hoje no Brasil sozinho, nem o governo, nem o setor produtivo, nem as organizações da sociedade civil, nem a própria sociedade. Todo mundo vai precisar resolver esse negócio junto, né. Então acho que é importante É isso mesmo. aí, quando pois é, e quando o governo diz: "Ó, usa parte do que você me mandaria para fazer isso", não deixa de ser o Não governo. deixa de ser o governo, quando ele Indiretamente, é o isso governo. mesmo, Exato. exatamente, exatamente. Então é uma forma de você enxergar o país como sociedade. Isso. A sociedade não é dividida entre pega aí o BO que o governo vai resolver e o privado vivendo outra sociedade. A sociedade é uma coisa só, né, então é muito dessa percepção. Mas Giovana, deixa eu dar um passo agora um pouquinho diferente, mas ainda dentro do contexto Parese, que traz um outro aspecto que eu quero ouvir tua experiência na captação de investimentos. Eu vejo que existem investidores cada vez mais especializados em negócios de impacto, negócios sociais, mercado ESG, mas existe um volume de investidores que, quando você chega com uma proposta dessa, parece que sai correndo imediatamente. Então, conta um pouco como é que foi essa tua experiência de captar investimento, o que é que você aprende com isso e como é que você enxerga as oportunidades de negócio como Parese para investidores. É, eu acho que é muito interessante esse momento em que a gente vive polarizado no Brasil, porque eu me sinto bem nesse lugar, né. Eu sou CEO de um negócio de impacto que tem tecnologia, eu sou da área de tecnologia, a primeira versão de código da Parese foi eu que fiz, eu que sentei a bunda na cadeira e realmente implementei, e ainda assim você tem que ter linhas de investimento para mulheres, linhas de investimento para pessoas pretas, linhas de investimento para negócios sustentáveis. E tem é como as vagas afirmativas, você tem esse lugar. Então a gente, como Parese, é investida, a gente tem 2 investidores anjo que vieram porque conhecem a Giovana,
o trabalho da Giovana, os resultados que a gente teve no passado com as nossas primeiras empresas e primeiras tentativas de coisa toda. Eu acho que o que eles mais me dizem é a persistência. Parece que a Giovana é uma pessoa disciplinada, persistente, e eles falam: "Não, não, não, agora você acertou, você conseguiu juntar a tecnologia com o social, sua plataforma tá massa". E para você ter uma ideia da plataforma, em que ponto a gente chegou, no dia 13 de abril de 2026, nós lançamos a versão 5.0 da plataforma. E 15 dias depois disso, já tinham 50 novas empresas cadastradas na versão gratuita usando a plataforma. Então, em nível por que que a gente tem investimento? Porque tem mercado. Ontem, a gente fez um café presencial aqui em Curitiba com empresas, leads curiosos sobre como é que funciona a plataforma mesmo, e a gente foi fazer uma demonstração presencial dentro do Senai, que a gente é startup acelerada pelo Senai. Tinham 34 pessoas num presencial tomando café da manhã às 8 horas da manhã, para ver como é que funciona a plataforma da Parese. O que eu quero dizer é, o investidor, que a gente tem, ele olha para esse mercado, esse investidor, ele olha pra Giovana como liderança, e ele acha o máximo ser uma mulher. Eu vou fazer alguns elogios que eu ouço, tá, nem sei se eu mesma, a minha sabotadora, me deixa aceitar todos eles, né. Mas inteligente, eloquente, que tem um perfil de liderança, que é disciplinado, então eles olham, porque eu ouvi isso, né, eles olham e falam: "Vamos investir, porque você está fazendo alguma coisa que tem mercado, ou seja, o dinheiro está entrando, mas vai voltar cliente, vai voltar, a gente está vendo dinheiro circular". E por outro lado, eu chego a passar hoje, gente, 2026, em mesas de investimento. Esses dias mesmo, eu estava em alguma reunião aonde os investidores falam assim: porque nós, por exemplo, a gente estava atendendo um casal que era dono de uma empresa, mas o homem sabia o que estava fazendo e a mulher atrapalhava tudo. Existem 1000 maneiras de se contar a mesma história. 1000 maneiras de se contar a mesma história. Mas o que me eu então hoje o mercado de investimento, eu ainda levo, né, soco entre o nariz e a boca, assim, sabe, que o sangue escorre e você engole o próprio sangue, você fica: "Gente, é sério que eu tô aqui nesse lugar?". E a gente é julgado por ser, eu nasci mulher, gente, não tenho o que fazer contar isso não. E aí, outro lado da moeda são os investidores: "Ai, que legal, você é mulher, nós queremos investir em você, vamos para frente". Então, tem essas 2 coisas e eu percebo que quem quer, vem porque entende quem eu sou, o que eu faço, e vem já com a tese pronta, e quem é do contra tá torcendo para dar tudo errado, para ter E razão, no para dizer: final "Por do isso que a gente não dia investe". pois é. E no final do dia, a gente desprioriza o que deveria ser priorizado, que é a tese de negócio, que é os Somos. unit economics que todo mundo quer falar, e que no final do dia parece que isso se esconde atrás da pessoa que está fazendo aquilo, Eu vou te dar um entendeu? Então assim, abraço. Né? mas isso é um aprendizado muito importante, tá, Giovana? Assim, eu tenho, óbvio, de forma muito limitada, mas eu tenho brigado para trazer o máximo de diversidade de vozes para essas conversas aqui, exatamente por saber nisso. Diferente da sua experiência, boa ou ruim, eu vivi minha experiência enquanto empreendedor de startup, que foi para São Paulo captar investimento e o cara perguntar: "Você é de onde?" Eu: "De Recife". "Você veio fazer o que aqui?" Então assim, cara, e aí um parênteses, mesma coisa, né, coisas que trouxeram para mim em algum momento, eu tive uma empresa de logística, startup de logística, que foi vendida para o porto de Roterdã, na Holanda, o maior porto da Europa, o terceiro maior porto do país. Quais outras soluções de logística de São Paulo, fundadas por homens brancos héteros que por acaso usam camisa preta todos os dias, não que eu use camisa preta todos os dias, foram vendidas para o Porto de Roterdã? E eu não fiz nada melhor do que ninguém, eu fiz o meu trabalho. E do mesmo jeito que você está fazendo o seu trabalho. Então acho que é importante ter essa percepção e essa provocação, ela é fundamental, assim, eu conheço muitos investidores, e eu provoco todos eles sobre coisas como essa, porque se ninguém provocar, tá todo mundo sentado na sua bolha achando que o mundo não está mudando, entendeu? Então assim: "Ah, mas está mudando por conta de IA". Não, o mundo não está mudando só por conta de IA, É, né, então eu acho que isso é muito importante, é. tá. Mas Giovana, a gente tem aqui uma agenda um pouco limitada, mas eu não quero fechar esse papo sem te fazer uma última pergunta, que é: como é que você se enxerga nessa posição
de liderar um negócio como a Parese, você que tem uma trajetória muito conectada com o que é o negócio, a essência do negócio, mas trazendo o viés Giovanna empreendedora. Como é que você se vê nessa posição? Quais competências você acha que é fundamental para estar nesse lugar? Eu acho que eu não chegaria até aqui sem entender muito do meu negócio. Então, quando a gente faz o lançamento da nova versão, quanto dinheiro eu estou gastando com isso? E qual o retorno que eu tenho? Porque o tal do CAC, né, o custo de atração do cliente, em todas as suas nuances. Quantas pessoas estão curiosando e passando pelo site? Quanto tempo essas pessoas estão ficando dentro do site? Onde essas pessoas estão clicando? E quem está convertendo? Está vindo de que estado? De que cidade? Como é que essa coisa toda está acontecendo? Então, a gente entender desde o mercado perfeitamente hoje, a plataforma ela tem uma tecnologia própria de gestão da própria plataforma, que é ó, um chuchu. Para ser empreendedora, eu precisei aprender a fazer gestão. Gestão do mercado, dessa relacionamento com leads, com clientes, entender quem quer, quem não quer, onde que a coisa toda está efetivamente acontecendo e dar respostas que, às vezes, a bolha das startups não está pronta para receber, não está pronta. E eu não estou nem aí para eles, porque eu quero ganhar o meu dinheiro, quero crescer e escalar. A nossa tecnologia, como empresária hoje, como empreendedora, cheguei no ponto de ter uma plataforma que roda sozinha. O onboarding é feito sozinho, é tipo um Trello. Você quer usar o Trello, você vai lá, você usa a versão gratuita. Se você precisa de mais funcionalidades, você paga. A plataforma funciona da mesma forma. Ninguém precisa de mim ou precisa da minha equipe para entrar na plataforma. A gente tem sim um time de suporte, tem uma IA que faz suporte, tem tudo. Mas eu tive que aprender sobre o mercado, a tecnologia, a gestão de pessoas que trabalham comigo. A minha equipe é feita de pessoas muito sêniores, que estão muito engajadas, e manter essas pessoas engajadas. Quando startup não fatura, ou quando o faturamento não é suficiente para remunerá-las de forma digna e justa, pô, isso acaba com o meu coração, entendeu? E aí você vai para o investidor e ele te faz perguntas na minha cabeça que não cabem nesse momento. Toda a minha história, os resultados que nós temos hoje, o time que nós montamos, o mercado que nós provamos, deveria ser suficiente para eu ter recursos para dar os próximos passos, mas não são. No momento em que a economia brasileira está com a Selic do jeito que tá, a galera que tem pouco dinheiro, num contexto de investidor, tá? Porque eu não tô falando da galera que tem 30 milhões, 40 milhões de investimento, essa galera não tá nem aí porque eles conseguem ter visão de longo prazo. 5 anos para essa galera, ok. Mas a pessoa que eu vou atrás de 600 mil reais, 500 mil reais, ela morre do coração, ela pega esse dinheiro e joga num tesouro direto. Ela acha: "Eu vou ganhar mais no Tesouro Direto". Ela tem a visãozinha dela bem curtinha, ela não consegue injetar isso numa startup que nem a nossa, que vai duplicando, vai duplicando, "eu preciso de mais dinheiro", ela não vê. Ter esses entendimentos todos, fazer gestão dessa coisa toda, entender de tecnologia e conversar com todo mundo, são habilidades que eu tive que desenvolver ao longo dos últimos 12 anos em que eu estou empreendendo, e eu acho que eu ainda estou, assim, engatinhando, sabe? Mas é É, isso, cara, eu acho que o ponto fundamental para quem está empreendendo é não parar de aprender, é. né. Se você achar que: "Ah, eu já sei tudo para operar esse negócio", é aqui que as coisas começam a dar errado. Mas, Giovana, muito obrigado pela tua experiência, pelo tempo, pelo que você trouxe. Acho que é sempre bom trazer cases que vão além do SaaS B2B para gestão empresarial, ter outras histórias, ter outros contextos. E para quem está assistindo a gente até aqui, eu sempre reforço que LinkedIn da Giovana está na descrição, site da Parese está na descrição, e tem um texto que complementa esse episódio para que você possa ler mais informações tanto sobre a Giovana quanto a Parese. Minha recomendação: acompanhe a Giovana, veja o que é que ela está falando, sobre o que é que ela está discutindo. Se você tem uma empresa que se encaixa em estratégia, que quer trazer estrategicamente ESG, dá uma olhada na Parese. Tem aí, ó, versão gratuita. Pode instalar, usar, começar a ter suas percepções. Se fizer sentido, adequa isso à tua realidade, porque com certeza o impacto no teu negócio ao contexto vai fazer a diferença para o negócio e para quem está no entorno. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Giovana, muito obrigado.
Eu que agradeço. Beijo, gente.